A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos que estão agora sintonizados no meu canal Joselito Rocha. Antes de entrarmos na mensagem, dê likes, compartilhe, se inscreva e ajude ao pastor Joselito a continuar pregando o Evangelho da Graça. É isso que eu vos peço. Se você acessou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal. E se você já acessou, já é inscrito, eu peço que Deus continue abençoando a tua vida. Hoje temos uma mensagem aqui que vai tocar, eu tenho certeza, no coração de vocês. O título dessa mensagem é Confiança em Deus na Angústia. Eu separei aqui 2 textos no livro dos Salmos. Um no capítulo 37 e outro no capítulo 137. O capítulo 37, a maioria, como posso dizer, a unanimidade de todos os estudiosos, teólogos e historiadores atribui ao rei Davi, sua autoria. O Salmo 137 não, ele entra naquela relação dos anônimos que ninguém na cristandade atribuiu a nenhuma pessoa. Até porque também foram escritos em tempos diferentes. O texto do 137 deixa bem claro isso. O 37 escrito pelo rei Davi no período da sua vida, e o 137 no cativeiro babilônico. O rei Davi foi bem anterior, e ele, Salomão e outros reis foram anteriores ao reino babilônico. Então, para a gente não perder tempo aqui, eu pediria para que os irmãos que já estiverem com a Bíblia aí, abram lá no livro do Salmo, no 37. Nós vamos ler aqui do 1 ao 5, mas com ênfase no capítulo 5. Eu vou dar uma passeada, a gente vai lá para o 137 e depois volta para cá. O 37 ele abre da seguinte forma, dizendo assim: não te dignes por causa dos malfeitores, dos ímpios, daqueles que fazem maldade, daqueles que são corruptos, né? Ou vivem na prática do pecado deliberadamente. Não tem inveja dos que fazem a iniquidade, porque cedo serão ceifados como erva e murcharão como a verdura. E aqui vem uma advertência do Senhor: confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Alimentado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Deleita-se no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Muitas das vezes a gente tem coisas no nosso coração que a gente não verbaliza. E se aquilo for justo, Deus vai conceder. Qual é a conexão da narração de Davi com o salmo que foi no cativeiro babilônico? É justamente porque, se você for pegar a história de Davi, ele aqui está adorando a Deus, vendo a prosperidade daqueles que praticam a iniquidade, e muitas das vezes ele não vê vitória. Davi não foi... ele não subiu ao trono direto, ele sofreu perseguição de Saul, ele casou com a filha de Saul, Mical, que foi uma mulher rancorosa, entendeu? Ele tinha uma grande amizade com Jonathan, filho de Saul, como se fosse irmão dele, né? Tem na história de Davi que ele restituiu a casa de Saul até a filha de Mefibosete, uma criança que tinha caído do colo de sua cuidadora e ficou paraplégico. Então, Davi, ele tinha essas coisas. Ele errou muito, nós sabemos as histórias. Tem a questão do adultério dele com Betseba, né? Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Sofreu lutas, sofreu perseguições, sofreu dissabores. Então, a conexão desse escrito com o capítulo 137 é a questão das saudades da pátria daquele que estava no cativeiro babilônico. Do verso 1 em diante, aqui eu não vou ler tudo também, ele disse assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos e lembramos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Quer dizer, quando eles foram levados cativos para a Babilônia, eles deixaram seus instrumentos de adoração por lá. E agora, olha o que o versículo 13 diz assim: porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, os que nos destruíram, que
os alegrássemos dizendo, cantai-nos um cântico de Sião. Quer dizer, cantar um louvor a Deus para alegrar aqueles que nos estavam levando como escravos. Quantas vezes nós estamos em angústia e tem gente que pergunta, cadê o teu Deus? Onde está ele? Você ora tanto, vai à igreja, se priva de tanta coisa. Tua casa era cheia de louvor e você não escuta mais nada. Muitas das vezes nós passamos por situações que a gente não consegue. Vamos tirar da questão da provocação humana. Tanto Davi, Paulo então, que passou por várias privações, fala de um espinho da carne, que a Bíblia não relata o que é, se era uma enfermidade, se era a sua dificuldade de enxergar, que é relatado pelos historiadores, que ele pedia que escrevesse com letras grandes para ele poder ler. Ou se era um outro tipo de angústia que ele tinha. Ele só disse que tinha um espinho na carne. Mas eu só disse, a minha graça te basta. Nós sabemos da história de Paulo que muitas das vezes ele escreveu de suas cartas em prisões. Prisões espirituais, prisões físicas, como ele foi preso em Roma. Era preso dentro de uma casa, mas ninguém sabe o tamanho de uma casa. Às vezes passamos por angústias, por dissabores. Eu nunca passei uma situação como essa. Quando eu estive internado no hospital com Covid, eu não podia ir nem no corredor. Depois que eu saí do CTI e foi para o quarto, no CTI ainda tinha mais movimento, mais pessoas falando. Mas quando eu fui para o quarto, eu fiquei literalmente sozinho. Aí quando entrava a faxineira para trocar o lixo, eu batia um papo com ela, entendeu? Os enfermeiros, os médicos entravam todos paramentados, pessoas que já tinham tido Covid, entendeu? E às vezes ali tinha dia que eu estava para baixo, tinha dia que eu me alegrava. E Deus me deu a vitória. Porque não é fácil, o Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições. Então, voltando lá para o texto, a gente já leu aqui o 137, né? Que no caminho para a Babilônia largaram seus instrumentos de louvor, aqueles que conquistaram ele, pediu, canta um cântico de Sião. O 37 ele fala para a gente não ser indignado com ninguém, com nada de errado. Paulo diz, não conformeis com o presente século. A gente vê tanta coisa errada que muitas das vezes a gente quer não fazer as mesmas coisas, mas quer militar, esbravejar. E muitas das vezes o conselho do Senhor é o versículo 5, que eu vou até marcar aqui com um círculo, do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Por isso que o título da semana é Confiança em Deus na Angústia. Que essa angústia pode ser uma angústia espiritual, uma angústia emocional, uma angústia física. Eu e minha esposa que temos as nossas dificuldades. Tanto eu quanto ela, a gente tem problemas de saúde. E mesmo assim a gente vai enfrentando, porque um dia eu entreguei minha vida a Cristo, não foi há 18 anos atrás. Mas as coisas não seriam fáceis. Não se ofendo aqueles de algumas denominações que falam, pare de sofrer, seus problemas acabaram. Não. Nós estamos aqui e o sol nasceu para todos, para justos e para injustos. Mas aquele que confia no Senhor sabe que ele não está sozinho. Então, que essa palavra, eu tenho certeza que ela vai impactar o teu coração. Assista mais de uma vez para que o Espírito Santo venha tocar o teu coração através desta palavra. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Que Deus abençoe a todos.